Eu saúdo a todos e a cada um com a paz preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero vos convidar nesta ocasião para mais uma meditação na Palavra de Deus. Quero ler convosco Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim a carta do apóstolo São Paulo: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos falar rapidamente sobre Cristo e eu. Antes de começarmos a explanação deste versículo, eu quero iniciar fazendo uma ilustração. Na Inglaterra medieval, um pregador muito usado por Deus, toda vez que ele ia subir ao púlpito, depois de uma certa idade, ao assumir a tribuna, antes de pregar, ele dizia para a igreja: rogo as orações dos irmãos em meu favor, pois estou enfermo. E ele pregava 1 hora, 1 hora e meia, às vezes chegava a 2 horas de pregação. Mas isso se repetia várias vezes. E toda vez que assumia a tribuna, ele dizia: rogo as vossas orações em meu favor, porque estou enfermo. Um jovem pregador, não satisfeito com aquilo, se aproximou do pregador e disse assim ao final de uma prédica: meu irmão, se o senhor está enfermo, por que o senhor prega? Está enfermo, fica em casa. Está com dor, não venha. E ele respondeu para aquele jovem: sabe por que eu sinto dores? Não, porque eu estou crucificado com Cristo. Imagine uma pessoa que serve ao Senhor e acha que pelo fato dele servir a Deus, ele está imune a certas coisas. Paulo, ele declarou numa das suas cartas: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Esse evangelho que fala apenas de prosperidade, de vitória contra as enfermidades, não haverá dor, não haverá nada. Isso não procede da Bíblia Sagrada. O lugar de descanso para nós será quando nós estivermos para sempre com o nosso Senhor. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, enquanto tivermos neste corpo da morte, como Paulo diz em Romanos capítulo 7, precisamos entender que para viver o verdadeiro evangelho, precisamos estar crucificados com Cristo. Paulo também declara: é certo que se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Vamos meditar um pouco na nossa nova vida. Depois que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Você já parou para pensar como é a nossa nova vida? Que vida é essa que nós vivemos? Paulo declara aos Gálatas, onde aquela igreja começou a sofrer um princípio de corrupção pelos legalistas que queriam corromper a graça de Deus, dizendo que a lei é superior à graça, e Paulo os chamou de insensatos. Como é a nova vida em Cristo? A lei não produzia uma nova vida. A Bíblia declara, Paulo escrevendo também aos Romanos, ele diz que a lei estava enferma. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, diz: a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós vamos ver como é essa nova vida, como é viver na graça, no Evangelho, nessa dispensação. Como é a nossa vida espiritual agora?
A primeira coisa que eu observo nesse texto, já estou crucificado com Cristo, é que eu estou preso a Cristo. A minha vida agora é uma vida presa a Cristo. Eu não vivo mais sem Cristo. Eu não vivo mais longe de Cristo. Eu não vivo mais sem a presença de Cristo na minha vida. Quer seja nas adversidades, quer seja nas bênçãos, em todo momento. E é interessante que a lei não nos aproximava de Deus, mas a graça nos prende a Cristo. Cristo foi crucificado no madeiro. E Paulo declara: já estou crucificado, é preso a Cristo. Prego na mão, prego nos pés, preso, sem possibilidade alguma. Então, quando uma pessoa deseja uma nova vida, a nova vida começa quando você é crucificado com Cristo. Não adianta você dizer que virou gospel, virou evangélico, e depois deixou de ser evangélico, deu um tempo de ser evangélico. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito está preso a Cristo. Segundo, a nova vida é julgado com Cristo. Hoje, irmãos, alguns evangélicos, alguns segmentos, querem uma aceitação social, uma aceitação nacional que não procede das Sagradas Escrituras. Jesus disse: sereis odiados por causa do meu nome. Jesus disse: se o mundo vos odeia, eles também odiaram a mim. Nós temos que estar preparados para ser julgados com Cristo. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Como Jesus foi interrogado, julgado injustamente. E hoje as pessoas não querem mais viver esse evangelho. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: amados, não estranhei a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeçais como ladrão, como homicida, ou como quem se intromete em negócios alheios. A gente precisa entender que nós, para gozarmos dos privilégios que nos esperam na eternidade, a nossa maior vitória será sermos recebidos no céu pelo próprio Senhor. Se nós desejamos isso, precisamos aprender com Ele, que Ele sofreu, Ele foi crucificado, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está à direita da mão do poder e aguarda a sua noiva, que somos nós, chegarmos para estarmos com Ele. Em terceiro lugar, a nossa nova vida em Cristo é morto. Desde que nós aceitamos a Jesus, que recebemos Ele como único suficiente Salvador, nós morremos a cada dia. Porque toda pessoa que é crucificada, ela vai agonizando, ela vai perdendo sangue até que venha entrar em óbito. A cada dia que passa, nós morremos para o mundo. Morremos aguardando a nossa vitória final. Por isso que João diz: não ameis o mundo. Por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado, para o mundo. E temos que mortificar nossa natureza carnal para que possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade.
para que possamos ser filhos de um grande Deus. A segunda coisa que eu quero observar nesse texto que nós lemos é Cristo em nós. Como vivemos? Como a nova vida influencia, modifica, transforma, restaura todo o nosso ser. Em primeiro lugar, o Evangelho transforma o nosso caráter. Existem duas coisas que as pessoas confundem: caráter e personalidade. A personalidade, ela é moldada. Pedro era sanguíneo. O Espírito Santo mudou a vida de Pedro. Todos nós temos nosso temperamento. Uns são sanguíneos, outros são coléricos e por aí segue-se. Mas o caráter, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6 da primeira carta, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, porque foste lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso caráter precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. E somente pode viver este Evangelho quem se sujeita a ele e está crucificado com Cristo nosso Senhor. Se não houver uma mudança no nosso caráter, o Evangelho não entrou na nossa vida. Nós entramos no Evangelho, o Evangelho não entrou em nós. Hoje há pessoas que se tornam membros da igreja, aceitam a Jesus, mas não o recebem como seu único e suficiente Salvador. Aí não há transformação. Observe Zaqueu o que ele disse: Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Então Jesus veio para transformar. Jesus veio para tornar-nos dignos de sermos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, João 1:12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A segunda mudança em nós, primeiro é o nosso caráter, segundo é a nossa personalidade. A personalidade, ela precisa ser moldada. Observe a vida do apóstolo Pedro. Pedro, quando o soldado veio para prender Jesus, ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus o repreendeu. Agora, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi preso e aguardava para no outro dia ser morto, Pedro estava dormindo. Olha a mudança do temperamento. Olha a mudança. Então, irmãos, nós precisamos aprender que a ação do Evangelho na nossa vida transforma o nosso caráter e molda a nossa personalidade. Saul foi um homem que nunca permitiu que Deus transformasse o seu caráter e moldasse a sua personalidade. Que pessoa difícil que era. Que pessoa, tanto na parte espiritual, na obediência a Deus, porque ele obedecia a Samuel, embora erradamente, em parte, tanto na sua personalidade. Saul deixou que o maligno tomasse conta totalmente da sua personalidade. E ele perseguiu Davi de uma forma insana. Insana. Em dado momento quis até matar o seu próprio filho Jonatas. Olha o que acontece quando o homem não permite que Deus molde a sua vida.
Em terceiro lugar, Cristo em nós, como vivemos em nossa vida espiritual. Nós aceitamos a Jesus para duas coisas. Primeiro é para ir morar no céu. Filipenses 3:20, a nossa cidade está no céu, donde também esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a primeira coisa. A segunda é para viver dignamente aqui na terra. Hoje as pessoas pensam, não, 5 minutos antes de Jesus voltar eu vou pedir perdão, não, na hora eu me conserto. Mas irmãos, o Evangelho não é só isso. O Evangelho é dignidade, é vida na presença de Deus. Você sabe quando você vai morrer? Eu não sei, ninguém sabe. Você sabe quando Jesus vai voltar? Eu não sei, acredito que você também não saiba. E como eu vou viver nesse período até o dia da vinda de Jesus? Eu preciso viver dignamente. Eu preciso viver de maneira a, enquanto eu estiver aqui, honrar aquele que morreu em meu lugar. Você não pode pensar que na hora da sua morte Deus tem um lugarzinho preparado para você lá. Não existe isso. A Bíblia fala de um rei que foi tão ruim enquanto viveu, que a Bíblia diz foi sem deixar saudade. Caiu no esquecimento, não deixou um legado, não deu um testemunho de vida. Enquanto estivermos aqui, Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós temos que brilhar. Nós temos que representar e apresentar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a uma geração perdida, a uma geração que vive os prazeres da carne e se esquece que após a morte segue-se o juízo com Deus. Terceiro lugar, irmãos, como é a nossa vida hoje na carne? E a vida que vivo na carne. Outra coisa você precisa entender. Nós vamos viver nesta carne, neste corpo mortal, neste corpo da morte, como diz Paulo, numa batalha tremenda até o momento, ou do arrebatamento da igreja, quem estiver vivo, o momento da sua partida. Às vezes as pessoas pensam que o nosso maior inimigo é o diabo. Não é. O nosso maior inimigo é o mundo. Não é. O nosso maior inimigo é a nossa natureza carnal. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Em mim há duas naturezas. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo da morte? Viver é mortificar a carne a cada dia, é negar as suas vontades, é buscar a vontade de Deus como Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que dominar a nossa natureza carnal e nos apresentar irrepreensíveis diante do Senhor. Não é porque eu aceitei a Jesus, eu vivo na dispensação da graça, eu tenho liberdade para pecar. Não é isso. Evangelho não é isso. 1 João capítulo 2, verso 28 diz, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O que eu entendo nesse versículo, que nós não podemos ser crentes nominais, mas precisamos viver a fé no Filho de Deus, que se entregou por nós. Essa história, irmãos, de pequei perdão, Jesus na hora vai... Não existe isso não.
1 João capítulo 5, verso 18, quem é nascido de Deus não vive pecando, pois conserva-se a si mesmo puro que de Deus é gerado, e o maligno não lhe toca. Você quer a bênção espiritual de Deus? Porque a bênção material, Mateus declara, a chuva cai sobre todos os moradores da terra, sobre os bons, sobre os maus. Mas você quer a bênção espiritual de Deus? Viver dignamente na carne, mas viver dignamente. Aprenda a crucificar a sua carne. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, diz assim: portai-vos de modo a não dar escândalo, nem aos judeus, nem ao gentio, e nem à igreja de Deus. Segundo ponto da nossa vida na carne, é que a nossa vida que vivemos hoje, em parte, ela é estranha à nossa compreensão. Humanamente falando, foge à nossa compreensão tudo que nós temos que renunciar, tudo que nós temos que viver nessa nova vida, porque nós olhamos para os ímpios e não entendemos. Salmo 73, Asaf diz que quando ele viu a prosperidade dos ímpios, quando ele viu que os ímpios até na sua morte eram felizes, ele quase que se desviou. Irmãos, viver crucificado com Cristo foge à nossa compreensão, mas o Evangelho não é para nos agradar. O Evangelho é para nos preparar para um dia estarmos para sempre com o Senhor. E em último lugar, eu quero falar sobre vida de fé. A vida que agora vivo na fé. A fé é o firme fundamento. A minha fé hoje é voltada para o Senhor Jesus Cristo. A minha fé hoje se relaciona com tudo aquilo que se refere ao meu Salvador. Às vezes a pessoa tem fé em uma coisa, tem fé em outra, tem fé, mas a nossa fé, a vida de quem está crucificado em Cristo, é viver na fé do Filho de Deus. Sabe por que nós temos que viver na fé no Filho de Deus? Porque se ele ressuscitou, Paulo disse, nós também ressuscitaremos. Se Cristo foi aos céus, é certo que nós também iremos. Se Cristo venceu e se assentou à direita da mão do poder, é certo que nós nos assentaremos com ele. A Bíblia diz, e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Estejamos preparados para isso. E para terminar, qual o resultado desta nova vida? Quais são os privilégios que só quem é crucificado, quem está crucificado com Cristo tem? Primeiro, perdão. Ele se entregou, ele me amou, ele me perdoou. Quando eu aceito esse sacrifício e me entrego a ele para viver crucificado com Cristo, a primeira coisa que eu recebo é o perdão. Perdão é o caminho para quem quer se encontrar um dia com Cristo na eternidade. Perdão é o que nos absolve. Perdão é o que nos religa a Deus. Perdão é o que proporciona sermos filhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar a cada dia e que nunca nos esqueçamos que o que mais nós carecemos é o perdão. João disse que se dissermos que não temos pecado, ou seja, se disser que não precisamos de perdão, somos mentirosos e em nós não há verdade. O segundo privilégio desta nova vida é porque eu sou amado. A Bíblia diz que o qual me amou e se entregou por mim. Irmão, você pensa que é pouca coisa ser amado por Jesus? Você acha que é pouca coisa? Pensa direitinho comigo.
ser amado. Agora, irmãos, esse amor, ele precisa ser retribuído. A Bíblia diz assim: eu amo os que me amam. Provérbios 8, 17. Não caia nessa bobagem de que eu amo a Deus e posso viver de qualquer maneira. Jesus disse assim em João 15, olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Que história é essa de você viver de qualquer maneira, viver de maneira dissoluta e dizer que Jesus te ama? Não é assim que a Bíblia diz. Não é assim que a Bíblia diz. Ah, Deus ama todo mundo. Tá. Mas a redenção, o sacrifício de Cristo, é para aqueles que estão crucificados com Ele. Não é assim, não. Eu posso fazer o que quiser porque Deus me ama. Sabe por que Deus ama toda criatura? Deus ama toda criatura. Por isso Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se essa criatura, que éramos nós antes de conhecer Jesus, não se entregar a Ele e ser crucificado com Ele na cruz, nós estamos desprezando este amor que Ele tem demonstrado para com cada um de nós. Você sabe uma prova que Deus ama toda criatura? Que até hoje o Evangelho está sendo pregado. É só isso. Agora, retribuir este amor vai fazer de nós filhos de Deus. Marcos 16 diz: irem por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Criatura. Todo aquele que recebe a Cristo como seu Salvador, João capítulo 1, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E em terceiro lugar, qual o resultado dessa nova vida? É que eu sou vencedor em Cristo Jesus, meu Senhor. O que eu venci ao ser crucificado na cruz? Eu venci a morte. Eu venci o inferno. Eu venci Satanás. Eu venço a cada dia minha natureza carnal. Eu venço os meus impulsos carnais, os meus sentimentos que um dia povoaram o meu coração, sentimentos baixos, sentimentos de ódio, de amargura e de rancor. Mas hoje, o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Nunca se esqueça que o sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício completo para alcançar espírito, alma e corpo de toda a humanidade. Jesus quer habitar no nosso espírito, porque o nosso espírito nos liga a Deus. Na nossa alma que foi resgatada por Ele e no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Fique na paz de Deus e que esse maravilhoso Espírito Santo possa continuar te abençoando, te dando graça, porque os dias são difíceis, o nosso adversário e a nossa carne está cada dia mais agitada, trazendo, colocando diante dos nossos olhos tudo aquilo que quer perverter a nossa fé e nos fazer descer da cruz. Como Jesus naquele dia que disseram: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a nós também. Essa tem sido a palavra do nosso adversário nos atuais dias. Desce daí, não desça. Diga: já estou crucificado com Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada na presença de Deus. Que Deus possa derramar da sua graça sobre a sua vida. E dizendo para os irmãos que o melhor de Deus ainda está por vir. Seja abençoado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procure viver este Evangelho. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, faça como o filho pródigo. Levantar-me-ei e hei ter com meu Pai. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale em cada coração. Sejam
abençoado por Deus.